aquilo que eles contam, e a mim parece-me que é o contrário. Ou seja, os evangelhos são um buraquinho para espreitar para uma realidade que é muito maior. Então, para isso, eu tive que explicar como é que se pode sustentar que os evangelhos são credíveis. E só consigo fazê-lo com uma teoria que é minha. Peço imensa desculpa, porque naturalmente tenho direito a que eu esteja em união com o património exegético que nós temos, mas não consigo. Com esse património não tenho solução para este problema. Então, hoje o que nós vamos ver é, dado que vamos admitir que os evangelhos são fidedignos do ponto de vista histórico, ou seja, que são boas fontes, que são credíveis, vamos tentar ter um panorama de como era a Palestina e tentar perceber algumas coisas que vão ser importantes. Então, eu dividi esta sessão em 3 partes. Uma que é falar da Galileia, a segunda que é falar da Judeia e a terceira que é falar do ambiente familiar. Porquê? Porque, de facto, eu sou desonesto. Volto a explicar que sou mesmo. Vocês enfiaram um barreto ou inscrever-se, mas sou desonesto porque o que me interessa não é a história de Jesus. Interessa-me conhecer a história da família de Jesus. Isto é o que me interessa mesmo. Tanto a família em que ele nasceu, como a família que ele fundou. Quero conhecer a vida familiar de Jesus, com os seus discípulos, por exemplo. Isso é o que me interessa. E, portanto, a minha investigação histórica vai dirigida, está focalizada nesse ponto. Ora bem, e por isso é que a terceira parte é sobre qual é o ambiente familiar. Bom, então, a Palestina é constituída de facto por mais ou menos faixas, não sei, horizontais, transversais, descrevendo de norte a sul, em que mais a norte chama-se Galileia, a seguir vem a Samaria, uma faixa que vem abaixo, ou seja, ao sul da Galileia, e ao sul da Samaria fica a Judeia. Enquanto que a Judeia e a Galileia são habitualmente habitadas por judeus, por gente que tem a mesma fé, mais ou menos. A Samaria não, é habitada por samaritanos. É um estado que, portanto, é uma região que, se os galileus querem vir à Judeia, têm que atravessar. Mas é uma região hostil. Então, eu penso que isto já é conhecido. Vamos olhar para o mapa. Esta é mais ou menos a parte superior de um mapa que está num atlas que está disponível na net. O atlas é da Oxford, mas está disponível. É um PDF que se pode descarregar. E, como podem perceber, portanto, nós temos aqui um mar, que é o mar da Galileia, e esse mar está rodeado de, digamos assim, a oeste de uma zona que é muito fértil e a leste uma zona que é muito desértica. E a leste, esta zona chama-se Decápolo, porque são 10 cidades que começam muito mais ao norte, numa cidade que está cá para cima chamada Damasco, e vão mais ao sul. Quase todas as cidades estão do lado leste do Jordão. Desculpem. Quase todas as cidades estão nesta zona aqui. E podem perguntar, como é que uma zona desértica consegue ter cidades, não é? Sim, é verdade. Elas de facto conseguem sobreviver, embora, sobretudo, mais para leste ainda, é mesmo um deserto. Há uma cidade aqui, desculpem, eu estou sempre a enganar-me nos botões. Ok. Chamada Gadara, que tem alguma importância para um episódio que está ali assinalado, Gergesa. Tem um ponto de interrogação e os de Oxford são honestos neste ponto. Bethsaida está ali, etc. Queria chamar a atenção para uma coisa que se vê melhor agora, neste mapa, que é uma ampliação do anterior. Então, queria chamar a atenção para o facto de que nós temos ali Nazaré. Nazaré está no sul da Galileia. Portanto, aqui está a fronteira com a Samaria, aqueles tracinhos vermelhos. E a capital é esta cidade que está aqui, Séforis. A capital tem um teatro com capacidade para 5.000 pessoas sentadas. Ou seja, dá uma ideia de que a cidade não é assim tão pequena. Conheces as ruínas e pensava-se que a cidade era muito helenizada, muito pagã, mas não é.
é muito judaica. Tem os banhos de rituais. O que é curioso é o seguinte. A capital vai mudar no ano 20 da era cristã de Séforis para Tiberíades. Porquê? Porque Tiberíades está muito mais próximo de uma nova fonte de riqueza da Galileia que se chama o mar. O mar é uma fonte de riqueza tão grande que os pescadores, que às vezes são descritos como gente pobrezinha, não eram nada pobrezinhos, eram muito ricos. Vou dar um exemplo. Por isso eu vos enviei alguma bibliografia sobre o assunto. Num lago do Egito, chamado Lago Fayum, conhecem-se papiros da cobrança de impostos sobre a pesca, sobre as capturas de peixe. E são de 50%. Isto é uma taxa elevadíssima, que não está a asfixiar os pescadores. Porque essa taxa é totalmente compatível com os lucros enormes que eles têm. Porquê que há tanto negócio com a pesca? Porque os romanos são malucos, desculpem dizer assim, por uma coisa chamada garum. Garum é uma espécie de ketchup que se põe na comida, que é feito com peixe seco e salgado, depois misturado com outras coisas. Então, o que se faz é pesca-se o peixe, faz-se secar e depois leva-se em ânforas por todo o império. Só que pescar é que é arte que é difícil. Num lago é fácil, mas no mar, no Mediterrâneo, é mais difícil. Ora, num lago como este, a gente de Cafarnaum ou de Magdala, que também se chama Tariqueia, como ali se diz. Tariqueia quer dizer seca. Era aqui que secava o peixe. E aqui ao norte, não está assinalado, mas passa uma estrada chamada Via Maris, muito ao norte de Cafarnaum, mas muito perto, que vai até à costa. E esta estrada é uma estrada que liga com a Mesopotâmia e com a Índia. Ao ligar com a costa, liga com Cesareia Marítima, que é um porto, e faz com que o produto possa ser escoado. Portanto, o peixe seco que é pescado aqui e produzido aqui pode ser escoado por todo o Império. Isso faz com que os rendimentos dos pescadores sejam altos, não baixos. Isto é muito importante para entender o que vai acontecer depois com Jesus. Porque se isto não se entende, não se percebe mesmo nada. E há muitas interpretações tontas sobre quem eram os discípulos. Vou avançar. Ora, a Galileia não é só rica por causa da pesca, é rica, e a pesca é sobretudo devido ao Império Romano e aos gostos do mercado romano, digamos assim. A Galileia é também rica porque, junto ao mar, junto ao mar Mediterrâneo, voltando atrás, as montanhas que estão aqui, esta cordilheira, é relativamente baixa e deixa passar os ventos marítimos que entram pela Galileia e fazem chover. Esta chuva na Galileia faz com que seja muito fértil. A Galileia é, de facto, assim, o celeiro da Palestina. De longe, muito mais fecunda do que a Judeia. A Judeia é muito seca. E mesmo do que a Samaria. A Judeia é muito alta, a altitude da Judeia média é muito alta, e portanto é muito mais seca. No inverno, na Judeia neva. Na Galileia não. Ora bem, a pergunta que se faz a seguir... Bom, a seguir tenho aquele mapa que eu tinha mostrado a última vez. Só tem aqui duas pequenas anotações. Portanto, como veem, a fronteira do lago, na época que nos interessa, é uma fronteira diferente da época atual. Por duas razões. A primeira é porque o Jordão despeja muitos sedimentos, muita areia, né, para aqui. E a segunda é porque Israel está a regar os seus campos com água que vem do lago e do rio Jordão. E, portanto, o nível da água baixou muito. Pronto, são duas causas diferentes. Ora bem, assinava aqui, este sítio seria o sítio do milagre dos pães. E este sítio seria o sítio da expulsão para os porcos. Porque está ao sul, é uma zona onde Jesus teve que sair. Porque os habitantes pediram para ele sair. Portanto, ele não foi multiplicar os pães na mesma zona, mas mais acima, mais ao norte. Ora, esta frase de Jesus é um bocadinho dura, não é?
Digo-vos, naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade, para onde estavam a ser enviados os discípulos, se não os acolhessem. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Corazim e Betsaida são duas cidades que estão nos mapas anteriores. Porque se em Tiro e em Sidon se tivessem operado os milagres que entre vós se realizaram, de há muito que teriam feito penitência, vestidas de saco e na cinza. Por isso, no dia do juízo, haverá mais tolerância para Tiro e Sidon do que para vós. E tu, Cafarnaum, porventura serás exaltada até ao céu, é até ao inferno que serás precipitada. Bom, ou seja, o que é que aconteceu? Jesus acordou mal disposto. Por que ele está a dizer tão mal das cidades? Ele disse alguma coisa destas em relação a Nazaré? Não consta. Queixou-se de Jerusalém. Mas por que é que ele trata assim as cidades do lago, as cidades da Galileia? Os galileus como é que eram? Eram piedosos ou não? Um texto que é contrário a isto é o texto de São João, que diz o seguinte: passados aqueles 2 dias que ele tinha estado na Samaria, Jesus partiu dali para a Galileia. Ele mesmo tinha declarado que um profeta não é estimado na sua própria terra. Isto parece que é uma referência, uma insinuação sobre o que aconteceu em Nazaré. Porque João conhece Lucas, não se esqueçam. Portanto, João leu Lucas e leu aquilo que aconteceu em Nazaré, onde quase iam matando Jesus. No entanto, quando chegou à Galileia, os galileus receberam-no bem, por terem visto o que fizera em Jerusalém durante a festa, pois eles também tinham ido à festa. Então, ficamos desbaralhados. Em que é que ficamos? Afinal, Jesus condena tanto as cidades do lago, os galileus, e por outro lado, parece que os galileus foi quem o acolheu. Só tenho aqui o fim do episódio de Nazaré, porque é terrível. Ao verem estas palavras, todos na sinagoga se encheram de furor, e erguendo-se lançaram-no fora da cidade e levaram-no ao cimo do monte sobre o qual a cidade estava edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas passando pelo meio deles, Jesus seguiu o seu caminho. Aqui há uma certa hesitação, se ele seguiu o seu caminho, estando sozinho, é porque eles não estavam assim com tanta força, mas há ali uma intenção de fazer mal. Aqui há coisa que não se entende. E tinham conhecido Jesus desde pequenino até aos 30 anos. Nós, claro que pensamos que a sua vida em Nazaré foi muito exemplar. Porquê esta raiva? Outra coisa que aparece nos Evangelhos e que também surpreende é isto aparece em São Lucas. Nessa ocasião apareceram alguns a falar dos galileus, cujo sangue Pilatos tinha misturado com os dos sacrifícios que eles ofereciam. Os galileus parece que estão sob suspeita de Pilatos, do governador romano, de tal maneira que aparecem os galileus no templo e ele manda entrar a tropa. A tropa está mesmo ali ao lado. Já veremos no templo. Aqui aparece uma frase em que se percebe alguma coisa do que eu estou a dizer. Portanto, eu vou só para a parte final, para esta parte, em que Nicodemos, aquele que antes fora ter com Jesus, que era um deles quer dizer, um dos fariseus, e dos fariseus principais, disse-lhes: porventura permite a nossa lei julgar um homem sem antes o ouvir e sem averiguar o que ele anda a fazer? Responderam-lhe eles: também tu és Galileu. E investiga, verás que da Galileia não surge nenhum profeta. Então, há uma concepção sobre o que é a Galileia que nós não entendemos muito bem. Hoje, digamos assim, que não percebemos porque é que há este preconceito em relação à Galileia, mas que tem fundamento. Eu vou tentar agora explicar qual é esse fundamento. Então, a Galileia é uma terra rica, mas não uma terra piedosa. Os galileus não são pessoas que vão todos os anos 3 vezes a Jerusalém. Nem pela Páscoa, nem pelas semanas, nem pelos tabernáculos. Portanto, há 3 festas de peregrinação obrigatórias para os judeus ao longo do ano. Uma é a Páscoa, depois 70 dias depois, ou seja, 50 dias depois, ou seja, 7 semanas depois, é o Pentecostes, e já em setembro, no fim das colheitas, os tabernáculos. Estas 3 festas são obrigatórias, no sentido que
todos os judeus do sexo masculino devem ir a Jerusalém em peregrinação. Os galileus, no entanto, não parece que o tenham feito com muita assiduidade. Por um lado, porque têm que passar pela Samaria, ok? É uma dificuldade. Depois, porque é uma viagem onde perdem pelo menos 2 semanas de trabalho. Porque a viagem demora tempo. E é preciso ficar lá na cidade há algum tempo também. É muito tempo de produção que vai ao ar. E eles são muito gananciosos. Ou seja, não são muito piedosos, mas são bons negociadores. Eles são ótimos a produzir. Eles conseguem escoar os seus produtos pela via maris. Eles estão a ganhar dinheiro a sério. Mas ir a Jerusalém não é muito o que lhes sai assim pelos poros. E por isso nós temos exorcismos na Galileia, mas não temos nenhum exorcismo na Judeia. Jesus nunca expulsou um demónio na Judeia. Porquê? Porque há muita promiscuidade. A religião dos galileus não é pura. E o demónio mete-se aí. Não sei se me explico. Então como é que os galileus acolhem Jesus? Não é? Porque é que São João diz que os galileus... Porque, de facto, os galileus não têm preconceitos teológicos. Enquanto que os judeus têm. Esse é o problema dos judeus. Portanto, os judeus não vão acolher Jesus porque têm muitos preconceitos teológicos, muita doutrina lá dentro. Mas os galileus não têm. Pois aqueles que são mais simples acolhem, que são aqueles a quem se refere São João, em contraste com os judeus. Faremos isto com mais cuidado, se Deus quiser, se houver um segundo semestre disto. Então agora vamos passar à Judeia. E alguma coisa vamos perceber do que eu disse antes sobre a Galileia com a história da Judeia. Portanto, a Judeia fica ao sul. Nós temos aqui... Ela começa... A fronteira é um bocadinho difícil de delimitar. É limitada pelo Jordão. Jericó ainda é parte da Judeia. E do lado leste há uma região chamada Pereia. Esta região, Pereia, vai ser também propriedade, digamos assim, domínio de Herodes. O mesmo que governa a Galileia, governa também a Pereia. São regiões que estão separadas pelo Jordão. Uma está mais ao sul, outra está mais ao norte, mas são ambas dele. Aqui embaixo temos a Nabateia, que é um reino interessante. Não vou falar dele porque não me interessa. E ao sul da Judeia há uma outra região chamada Idumeia. Que é importante porquê? Porque daqui vai surgir um senhor chamado Herodes. Herodes é idumeu, não é judeu. Vendo mais de perto, nós percebemos que a cidade de Jerusalém está aqui e muito perto está Betfagé e Betânia. São como subúrbios da cidade. Entre Betânia e Jerusalém são 3 km. Não é muito... Portanto, quando na vez passada nós falávamos sobre a situação das irmãs Marta e Maria, que São Lucas não sabia localizar, dizia que era numa certa aldeia. De facto, essa aldeia é muito perto de Jerusalém. E quando aquela mulher pecadora unge os pés de Jesus, diz-se que ela era pecadora na cidade. Portanto, ela está a ungir aqui, mas onde ela pecava era aqui. Por isso, em Betânia não se sabe que ela é pecadora. Por isso, o anfitrião de Jesus pode pensar, pode fazer a prova de ver se ele é profeta ou não, se sabe que essa mulher é pecadora ou não, porque a sua condição não é conhecida pelos outros. Porque ela é pecadora na cidade, diz o texto. Este é o templo. Como veem, o templo está orientado para o Oriente. Isto é, estes átrios que estão aqui, o de fora é das mulheres, mais dentro é dos israelitas, e depois temos o átrio dos sacerdotes, onde só entram os sacerdotes e onde se... Então, toda esta área está a descoberto, portanto é ao ar livre. A única parte que é edificada é esta aqui. Isto chama-se santuário. E aqui há 2 zonas, uma chama-se Santa, ou Santos, e outra chama-se Sancta Sanctorum, ou seja, o Santo dos Santos, que é a câmara mais recôndita. Aí só se entra uma vez no ano.
o dia da purificação, o Yom Kippur, onde então o sumo sacerdote. E pronto, vamos avançar. Então, isto é um resumo da história. Porquê que ponho aqui? Porque esta parte da história não é muito conhecida normalmente por nós. Se nós lemos a Bíblia, há um hiato que não é preenchido, que é desde o fim das guerras dos Macabeus até Jesus. O que aconteceu ali? Então, mais ou menos o que está dito é, Judas de Macabeu é um desses Macabeus, não é? É filho de Matatias. A família é uma família sacerdotal que vive em Emodim, que é uma cidade da Judeia, e que se revoltam contra os gregos. São os gregos que vêm do norte, há gregos que vêm do sul, que vêm do Egito, não é? Como sabem, Alexandre Magno, quando morre, não é? Divide o império, e sobretudo ficam duas grandes partes. Os Seleucidas, que ficam sediados na Síria, cuja capital é Antioquia, e os Lágidas, ou Ptolomeus, que ficam no Egito, cuja capital é Alexandria. Então, numa primeira fase, entre o século IV e o século II, a Judeia fica sob o domínio dos Lágidas, dos gregos do sul, do Egito. Mas depois, os gregos do norte, os da Síria, invadem, chegam até ao Egito, e a Palestina passa a ficar dependente desses gregos. E esses impõem a lei grega. Querem unificar todo o império deles, de modo que, mesmo do ponto de vista religioso, seja tudo igual. E alguns judeus cedem a esse convite, digamos assim, que era um convite com armas, mas enfim. Mas há uma família que se revolta, que são estes Macabeus. São 3 irmãos e o seu pai fazem guerra e ganham essa guerra. Judas Macabeu morre no ano 152 e tem muitas conquistas militares, de tal forma que há uma herança que ele deixa que é de uma certa autonomia de uma região pequena. Depois, Jonatas Macabeu torna-se sumo sacerdote. Portanto, isto é grave, mas ele se calhar não tinha outra hipótese. Porquê? Porque o sumo sacerdote tem que ser descendente de Arão, tem que ser da tribo de Levi, da estirpe sacerdotal, mas tem que ser descendente diretamente de Arão, que é o primeiro sumo sacerdote, porque o sumo sacerdócio é hereditário. Só que o sumo sacerdote que devia estar em cargo fugiu para o Egito quando foi esta guerra. E fundou lá outro templo, um templo espúrio, em Leontópolis. Então, ele, o próprio Jonatas Macabeu, fez-se a si próprio, melhor, pediu a alguém que o ungisse, mas foi ele que tomou a decisão de, pronto, uma vez que nós não temos um sacerdote, sou eu, acabou-se. Ele era sacerdote, mas não era daquela estirpe. E agora, a partir de agora, o sumo sacerdócio fica muito ferido. Simão Macabeu continua a ser sumo sacerdote, mas torna-se rei, porque as potências vencidas por eles, ou seja, a Síria, reconhece nele que ele é rei. E na Judeia, um reino. Portanto, torna-se independente. Isso faz uma aliança com Roma, que ainda não era o que mais tarde vem a ser, mas já se via que aquilo ia crescer. Então ele faz uma aliança com Roma, que são inimigos dos gregos de alguma forma, e uma aliança militar entre as duas nações, a Judeia e Roma. Depois, João Hircano, que é filho de Simão, e reparem, agora fica na mesma cabeça duas coroas, a tiara, ou seja, ele é sumo sacerdote, e é rei. Isto nunca tinha acontecido em Israel. Ok? Concentra-se o poder sagrado com o poder político. Então, João Hircano, João Hircano é uma pessoa que é o primeiro rei, digamos assim, que não é santo e que vem dessa linhagem. Chamam-se estes reis os Asmoneus, de Asmónio, que é um pai deles. Tanto se chamam Macabeus, naquele caso daquela família, como se chamam Asmoneus. E sobretudo Alexandre Janeu, que é o segundo, que até é filho do primeiro, de João Hircano. Reparem que os nomes são já meios gregos. Alexandre é um nome grego e Hircano é um nome grego. João não. João é um nome hebraico, assim como... Eu não sei se Janeu é hebraico ou não. Então, ele mata por crucifixão 800 homens em Jerusalém. Isto é bom dizer porquê. Porque esta morte dos 800 homens por crucifixão
Portanto, eles estão a ser crucificados em Jerusalém, e ele está a banquetear-se com as suas concubinas. Ele, o rei, que é sumo sacerdote. Isto é algo que pelo menos a mim, me surpreende bastante. Mas não é só isso. É que Flávio José não diz quem são estes 800 homens. A suspeita que eu tenho é que são fariseus. Então, quando morre Alexandre de Janeu, quem vai governar é Alexandra, sua viúva. Governa poucos anos. Depois há uma guerra civil, porque ela tem 2 filhos. E esses 2 filhos vão estar em disputa pelo poder. E em 62, Pompeu conquista o território. São os romanos que estão a expandir-se. Pompeu passa por ali e conquista. Portanto, o território da Judeia passa a ser domínio romano. E há uma série de outras guerras que agora não vou estar a descrever. O que importa é que Herodes, chamado Herodes o Grande, assume o poder no ano 38, porque os romanos o nomeiam rei. Então ele é rei de tudo, da Judeia, da Samaria, da Galileia, da Pereia, da Idumeia, de tudo. Todo aquele território grande fica dele, de Herodes, o Grande. E sobre estas datas não vou falar mais, porque se calhar vamos ter a ocasião de falar delas. Interessa-me sim falar disto. Portanto, na Judeia há muita discussão teológica. E Flávio Josefo, a certa altura, diz, naquela altura, no reinado de Alexandre de Janeu, portanto, no reinado do segundo rei Asmoneu, havia 3 seitas entre os judeus que tinham opiniões diferentes no que se refere às ações humanas. Uma chamada seita dos fariseus, outra a seita dos saduceus e a outra a seita dos essênios. Em relação aos fariseus, eles diziam que algumas ações, mas não todas, são produto do destino. Nunca a Bíblia fala desta palavra. Nunca. Esta é uma palavra totalmente grega, uma categoria grega. E algumas delas estão no nosso poder e que são passíveis do destino, mas não causadas pelo destino. A seita dos essênios, porém, afirma que o destino governa todas as coisas e que nada pertence ao homem a não ser o que está determinado. E para os saduceus, eles não consideram o destino e dizem que não existe tal coisa e que os acontecimentos dos negócios humanos não estão sob a sua determinação, mas supõem que todas as nossas ações estão sob o nosso poder, de modo que somos nós as causas daquilo que é bom e recebemos o que é mau da nossa própria insensatez. Este resumo de Flávio José não é muito rigoroso, há muita coisa aqui que não está certa, mas dá uma ideia de como as coisas se processam e que estão em muita sintonia com aquilo que acontece nos Evangelhos, com o que nós temos, depois vamos encontrar nos essênios, que não vão aparecer nunca nos Evangelhos, mas sim fariseus e saduceus. A diferença está, portanto, em que os fariseus admitem o destino, algum destino, ou seja, há uma intervenção de Deus na história, Deus intervém, Deus desce à nossa realidade, e os saduceus não. Eles acham que Deus criou tudo, mas abandonou o mundo. São deístas, digamos assim. Os saduceus são pessoas que não creem nem esperam que Deus intervenha. E por isso eles não esperam nenhum Messias, os saduceus. Eles não acreditam em anjos, nem na ressurreição. Porque tudo isso vai contra aquilo que é a sua filosofia de base. O prémio e o castigo recebemos aqui, em vida. Se a pessoa é rica é porque fez coisas boas. Porquê que isto é assim? Porquê que os saduceus fazem as coisas dessa maneira? Porque eles estão muito helenizados e porque são, de alguma forma, herdeiros dos asmoneus. Os saduceus, na prática, são uma tentativa de que o poder em Israel fique nas mãos de uma família nobre. Não sei se me expliquei bem, mas mais tarde, portanto, o perigo que existe desde sempre, desde que Pompeu conquistou, é que a Judeia passa a ser governada pelos romanos. Coisa que vai acontecer. Então, eles dizem, a alternativa a isso é que nós mantenhamos o poder numa aristocracia, não de uma forma democrática. Os fariseus, pelo contrário, são muito democráticos. Ou seja, eles acham que
que essas famílias não têm interesse nenhum. E pelo contrário, eles defendem que alguma coisa deve ser Deus a intervir. Por isso eles esperam o Messias e muitas outras coisas. Enfim, o que é mais importante talvez nos fariseus é que eles defendem que Deus não pode intervir enquanto os homens não se portam bem. Isto é que está errado, mas pronto, a filosofia é esta. Portanto, se eu não cumpro a lei, se eu não cumpro a lei à risca, se eu não guardo o sábado, se eu não pago o dízimo de tudo o que recebo, eu não posso esperar que venha o Messias. Porque Deus só vai intervir quando eu me tiver a portar bem. Portanto, eles condenam todos aqueles que não cumprem a lei. Vocês estão a impedir o Messias. Saiam daqui. Não sei se entendem mais ou menos a ideia. O que é que eles esperam, os fariseus? Então, esperam 3 figuras. Este foi o testemunho de João, quando as autoridades judaicas lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: tu quem és? Então ele confessou a verdade e não negou, afirmando: eu não sou Messias. Christos, disse em grego, mas aqui está Messias mesmo. Messias é uma palavra hebraica, Cristo é uma palavra grega, mas significam o mesmo, são sinónimos, quer dizer ungido em português. Não tem outro significado. E perguntaram: quem és então? És tu Elias, segunda figura? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Ele respondeu: não. Portanto, há o profeta, Elias e o Messias. Então, de onde é que vem a ideia do Messias, de que alguém há de vir? Vem de uma promessa feita por Deus a David, através do profeta Natã. Está aqui o texto, é um texto um bocado grande. Mas mais ou menos o que está a dizer o texto é: quando tu morreres, eu vou suscitar da tua descendência um rei que governará para sempre no teu lugar. O reino dele será eterno. Portanto, aquilo que se espera do Messias é que seja um rei. E nesse sentido é muito diferente esse Messias de Elias ou do profeta. Okay? Por isso há uma expectativa messiânica ligada à política ou à realeza. Aqui é uma profecia de Malaquias. É um profeta. Diz Deus: eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes de que chegue o dia do Senhor, grande e horrível. E há de converter o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Não venha eu e fira com a terra. Perdão, ali falta o como está a mais. E fira a terra com o extermínio. Quando a pessoa tenta traduzir diretamente, mete as neiras desse estilo. A culpa não é do... O tradutor fui eu, por isso é que dá essa coisa tão mal. Então, o que é que ele quer dizer com Elias? Quem era Elias? Elias é um profeta, sim, mas é um profeta sacerdote. É bom perceber isto. Então, quase todos os profetas eram sacerdotes. A grande maioria dos profetas... Isaías era sacerdote, Jeremias era sacerdote, Ezequiel era sacerdote, e há mais que eram sacerdotes. Daniel não era. E há outros que também não eram. Mas, digamos assim, há muitos profetas mesmo que eram sacerdotes. Elias e Samuel também eram sacerdotes. Este Elias que há de vir é sobretudo esperado para purificar os sacerdotes. Sobretudo os essénios. Agora tenho que explicar o que são os essénios. Bom, para já o que basta é isto. Esse tal Elias que há de vir, horrível no dia do Senhor, não é? É para, de alguma forma, converter aqueles que são em autoridade religiosa em Israel e que estão mal. Estão muito corrompidos. Claro que João Batista era esse Elias, mas diz que não. Quando lhe perguntam: quem é o profeta? Então, é Moisés quem fala, está no Deuteronômio, e Moisés está a dizer ao povo: o Senhor teu Deus há de suscitar dentre a tua gente e dentre os teus irmãos um profeta. A ele vais escutar. Então agora são as palavras do próprio Deus. Hei de lhes suscitar do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a ti. E hei de colocar as minhas palavras na sua boca, e há de dizer-lhes tudo o que eu hei de ordenar. Então reparem que aqui o problema é que é semelhante a Moisés, este profeta que está à espera. É um profeta semelhante a Moisés. E por isso quando Jesus multiplica os pães,
os que assistem àquele milagre dizem: aquela gente, ao ver o sinal milagroso que Jesus tinha feito, alimentar a multidão no deserto com pão, dizia: este é realmente o profeta. Porquê? Moisés tinha dado um pão do céu, não é? Aquele maná. E por isso pensava-se que esse profeta que Deus tinha falado, tinha anunciado, havia de fazer alguma coisa semelhante ao que fez Moisés. E portanto, quando Jesus multiplicou os pães, eles associaram imediatamente com o profeta. Este é o profeta, não com o Messias. De 3 figuras diferentes. É uma grande confusão. Talvez eu deva falar um bocadinho dos essênios, embora não tenha grande interesse. Porquê? Porque os essênios estão muito afastados, mas têm algum interesse porque eles não convivem com o resto das pessoas, eles estão no deserto, são uma espécie de monges, vamos dizer assim, são pessoas que vivem mesmo afastadas do convívio social. E esses essênios são sacerdotes, só que são sacerdotes desiludidos com o templo. Ou seja, eles estão tão enojados com o que acontece no templo que se afastaram de Jerusalém. Constituíram uma sociedade, digamos assim, autónoma, onde eles pensam que o templo é espiritual. São eles próprios. Então, os documentos de Qumran, se calhar já ouviram falar, portanto, nas grutas que estão junto ao Mar Morto, foram encontrados uma série de papiros, rolos, não é? A seguir à Segunda Guerra Mundial. E esses rolos datam do ano 68. Portanto, tem um limite de ad quem, assim, o limite máximo de datação é o ano 68. São anteriores, entre o século I a.C. e o século I depois de Cristo. E claro, tem muito interesse para saber o que é que se pensava naquela época. Então, estes essênios esperavam um Messias de Arão. Entendem? Esperavam que viesse não só o Messias de David, o tal rei, mas um Messias para purificar os sacerdotes. Ok. Bom, então agora eu devo falar um pouco, não sei se estou a explicar alguma coisa do que é um pouco o ambiente da Judeia. Estas discussões teológicas entre fariseus e saduceus que se dão no templo não se dão com os essênios, porque eles não estão lá. Eles estão no deserto. Os essênios nunca têm que aparecer. Porque eles não têm... Têm interesse para João Batista, sim, porque, como sabem, os pais de João Batista, quando o filho nasce, quando ele é desmamado, portanto aos 3 anos, pensa-se, foram colocá-lo no deserto. Naturalmente que ninguém deixa uma criança no deserto. Porque alguém está no deserto e possa acolher crianças. Ora, de facto, em Qumran, na regra da sociedade, daquela comunidade, encontrou-se a norma que diz que podem acolher crianças. E, portanto, é provável que João Batista tenha crescido ali. É provável. Não sei se me estou a fazer entender. Pronto, tem algum interesse? Não tem demasiado interesse. Ora bem, a nossa pergunta é saber como é que é o ambiente das pessoas. No meio desta confusão toda, como é que vive uma pessoa que esteja na Galileia, ou que esteja na Judeia, ou que esteja em algum sítio? O que é que diz a lei sobre a família? Isso é vivido na prática, sim ou não? Eu vou dar alguns exemplos do que é a lei israelita sobre a família. E depois vou tentar... Isto porque isto vai introduzir as próximas sessões. Porque eu vou falar a seguir sobre a família em que Jesus nasceu. Na próxima vez vou falar sobre as genealogias. E é muito importante reter quais são as instituições familiares dos judeus. Ou seja, o que é que a lei manda. Porque só assim é que se entende algumas coisas que depois vão ser explicadas. A primeira coisa é que uma mulher só pode casar virgem. De outra maneira, não vale a pena. Quando se fala disto, uma coisa que se podia perguntar é: mas todas as mulheres casam? Sim. Porquê? Porque a aliança com Deus depende disso. Ou seja, o homem entra em aliança com Deus através da circuncisão. Portanto, 8 dias depois de nascer, o homem é circuncidado e entra em aliança com Deus. Passa a ser, digamos assim, da propriedade de Deus. Mas a mulher não. Então, a mulher entra em aliança com Deus pela aliança com o homem. E por isso,
Um homem pode ter mais do que uma mulher, o que importa é que todas se salvem. Portanto, isto faz com que nenhuma mulher tenha nenhum desejo de ser virgem no sentido de ficar celibatária. Em Israel isso não passa pela cabeça de ninguém. Isto entende-se até agora? Ok. Claro que pode acontecer que não se consiga casar. Por exemplo, a Marta não conseguiu casar-se. Porquê? Porque estava sempre a cuidar de doentes. Não foi só o irmão. O pai dela, a mãe dela. Não vou demonstrar isto, mas eu creio que foi assim. E há outras mulheres que também não se podem casar por outros motivos. Mas, quer dizer, é uma espécie de pequena desgraça. Claro que nós podemos pensar que a teologia judaica permitia pensar que há uma aliança de Deus com essas mulheres que não podem casar-se, por exemplo, por amor a outras pessoas, por cuidar de homens, por cuidar de... Ok? Mas demonstrar isto é muito difícil. Ora bem. Portanto, aqui o que está a dizer é só uma coisa que... Se uma mulher... Se um homem descobre que a sua mulher com que casa não era virgem, isso é uma coisa horrível e ela é punida de morte. Então, aqui isto é uma disposição sobre o que acontece com as desposadas. Às vezes nós pensamos que o desponsório é como uma promessa de casamento. Não é. Ou seja, o casamento judaico é constituído por duas fases. Uma primeira que se chama desponsório e uma segunda que se chama bodas. Então, praticamente... desculpa, eu não sei se estou a pisar o risco. Quase. Pronto, eu vou tentar ser breve, mas... Então, o casamento é um contrato entre dois homens. Podem ficar agora o homossexual não é. É entre o noivo e o pai da sua noiva. Isso aqui é um casamento. Portanto, o noivo chega ao pai dela e diz-lhe: quero a mão da tua filha. O que é a mão? Não é, ele não vai cortar a mão dela, é o poder sobre ela. A mulher está submano, está sob a mão de alguém. Então ele diz: quero a mão da tua filha. Então o pai diz: muito bem, o que é que dás por isso? E não há cá sentimentos, não vejo, eu amo-a muito. Vai para o rei que parta. Não? Ou seja, em Israel não há cá romances. Ou seja, tu chega-te à frente, o que é que dás por isso? Então ele diz: dou tanto. Então o pai pensa, pondera, pode consultar a filha e diz sim ou não. Se ele diz sim, ele e ela estão casados. Neste momento são marido e mulher. Ok? Mas não vivem juntos. Mas são marido e mulher. A partir de agora. Ele volta para casa e quando ele decidir, vai ter com ela e trá-la para celebrar as bodas em casa dele. Então começam a viver juntos. Então este tempo de intervalo é um tempo de prova em que ele está a testar a mulher. Está a ver até que ponto é que ela é fiel. Porque o pai não tem mão nela. Então, o pai não tem nenhuma mão. Ou seja, a mão está nele. Então, ela pode fazer o que lhe apetecer lá em casa. Se não quiser fazer o almoço, não faz. Ninguém manda. Nela ninguém manda. Manda o marido, mas o marido está fora. Se ela deve até sair com um véu na cara. Não deve sair. Porque é o que faz uma boa esposa. É quando está desposada, tem que evitar o contacto com outras pessoas. Para mostrar ao marido que está longe, mas tem amigos. O amigo do esposo, que é uma instituição que vai aparecer no Evangelho, é isto mesmo. É uma pessoa que espiona a rapariga. Anda a ver, isto não está bom. Está bom, está ótimo. Ela está... Ok, pronto. Então, reparem que é diferente o comportamento. Se um homem encontrar uma virgem desposada, portanto, claro que ela tem que ser virgem, desposada, na cidade, e tiver relações com ela, levarem-se os dois à porta da cidade e deles, e os lapidareis, e morrerão. A menina porque não clamou ao estar na cidade, e o homem por ter humilhado a esposa do seu próximo, e assim retirarás o mal do meio de ti. No entanto, se o homem prender uma virgem no campo, a qual está desposada, e tomando-a tiver relações com ela, só ele morrerá. A menina nada sofrerá, nem a réu de morte. Porque assim como o homem surge contra o seu irmão e o mata, assim a menina foi tratada. Estava sozinha no campo, clamou a menina desposada e ninguém socorreu para a libertar. Portanto, é diferente. Portanto, o que acontece com a Nossa Senhora quando ela se encontra grávida e está na cidade, é horrível. Percebe? Então aqui vem o divórcio.
Quais são as disposições sobre o divórcio? São as que estão aqui. Se o homem tomar uma mulher e a tiver consigo, e ela não encontrar graça diante dele por alguma coisa impura, e ele lhe escrever um libelo de repúdio, e o colocá-lo na mão dela, e a despedir de sua casa, e se ela, ao sair, se tornar mulher de outro, e este também a odiar, e lhe der um libelo de repúdio, e a despedir de sua casa, ou tiver morrido, o primeiro marido não poderá voltar a recebê-la como mulher, porque está poluída. Isto seria uma abominação diante do Senhor. Ok. O que eu quero dizer é que a lei do divórcio é uma lei restritiva do divórcio. De facto, a lei fala do divórcio, mas de uma forma restritiva. Ou seja, o que está a dizer é assim, cuidado, não diz o divórcio de qualquer maneira, porque não vais poder recuperar a tua esposa. Se a despedes, acabou. Então, o problema está aqui em... Reparem que há 3 condições. A primeira, ele tem que encontrar uma coisa que seja impura nela. Mas o que é que isto quer dizer? Não é adultério. Adultério é réu de morte. É uma coisa impura. Então, por isso é que os rabinos farisaicos discutiam entre si e vão ter com Jesus. Por que motivo é que o homem pode despedir a sua esposa? Porque não se sabe o que é aquela coisa de algo impuro. Ok. Primeira coisa, tem que encontrar uma coisa impura. Segunda, tem que lhe dar um libelo escrito. Ou seja, o divórcio não se pode fazer sem formalidade. Não basta pôr lá à porta da casa. É preciso escrever. Tu não és a minha esposa, assinado. E a terceira é que ele não pode recuperar a esposa. Fica impedido. Portanto, tem que pensar 3 vezes ou 5. Então, esta é a lei do levirato. É uma outra lei que também é importante para entender o Novo Testamento. Se viverem juntos vários irmãos e um deles morrer sem filhos, a mulher do defunto não terá de ir casar-se fora com um estranho. O seu cunhado irá ao seu encontro, há de tomá-la por esposa e assim exercerá a lei do levirato. O primogênito que ela der à luz terá o nome do irmão defunto, para que não seja apagado o seu nome em Israel. Ora, de uma forma esquemática, tem ali o que... Esta lei não se entende nada, mas vamos lá ver. Vamos supor que um senhor chamado Simão tem 2 filhos. Um chama-se José e o outro chama-se Jacó. São irmãos, certo? O Jacó casa com uma menina chamada Salomé, mas morre. Ok? Então o José tem que tomar Salomé como sua esposa, a viúva. Tem que. Ou seja, não é livre. Porque é uma lei. E o filho que nascer dos dois, o primeiro, vamos chamar que se chama Eleazar, é filho biológico de José. Mas não é filho legal de José. Não vai herdar de José. É filho legal de Jacó. É para suscitar descendência àquele que morreu. Para que não haja nenhum nome que pereça em Israel. Pronto, isto é o que... Então, esta lei é importante. Vamos vê-la depois ao estudar a família de Jesus. Ora bem, aqui aparece uma frase de Flávio Josefo. Ele está a falar sobre uma embaixada feita pelos judeus a Roma, então, ao imperador Augusto, na altura em que Herodes o Grande tinha morrido. Ele morre no ano 1 a.C. e há uma embaixada. E depois há uma nova embaixada no ano 6 ou no ano 5 depois de Cristo, em que se pede a Augusto que venham os romanos governar. Então, uma das coisas que eles dizem sobre Herodes é o seguinte. Isto para não falar, portanto, antes falaram dos impostos, que eram muito caros, muito elevados. Isto para não falar da corrupção da castidade das suas virgens. O que é que são as virgens? As virgens são as mulheres que estão para casar. Ok? Uma vez que não existem freiras nem nada disso. Toda a mulher que está para casar, são as mulheres núbeis, a partir dos 12 anos e meio, uma mulher é núbil, ou seja, pode ser desposada. Então, desde os 12 anos e meio até que se casa, chama-se virgem. Então, a moralidade destas meninas está horrível. A corrupção da castidade das suas virgens, a do estado de reprovação em que ficaram as suas mulheres, as esposas, por incontinência, e estas coisas feitas de um modo insolente e inumano, e que não teria sido um prazer menor para aqueles que tal sofreram que estas coisas fossem escondidas, quanto mais tê-las sofrido. Portanto, isto é o que dizem os embaixadores junto do imperador. Ou seja, o ambiente familiar está horrível em Jerusalém. E é neste ambiente que vai surgir Maria. Ok.
Só queria explicar um bocadinho que, apesar da lei ser muito boa, apesar de tudo o que eu disse, não é? De ter punições muito fortes, ela é uma lei boa. Ela não se cumpre porque o rei, Herodes, e governa muito tempo, são 37 anos, não se importa muito nem com a castidade, nem com que a lei seja cumprida. Podem fazer perguntas. Eu não vou dizer mais nada. Não, eu não sei se percebeu o que eu quis dizer. Portanto, eu não sei se o panorama é assim um bocado precipitado. Mas pronto. Uma questão. Sim. Agora sobre este final com Herodes. Então havia a lei, mas a punição, de acordo com a lei, era feita por Herodes. Por Herodes não querer, não está-se a marimbar para isso, então não quer aplicar. Não é só isso. É o seguinte. Herodes, eu não contei tudo, mas ele é um idumeu. Ele é odiado pelos judeus. Portanto, eles estão a ser governados por um rei que não é do povo deles, que é um povo que foi dominado por um desses reis asmoneus. Eles foram invadidos e Idumeia foi tomada pelos reis asmoneus. E então ele é uma espécie de vingança dos idumeus em relação aos judeus. Então o que ele faz é casa-se com uma princesa asmoneia chamada Mariamna. Mas acontece é que ele está sempre com a desconfiança de que ela está a conspirar contra ele. Ela e os filhos. Ele tem dela 2 filhos. Então ele acaba por matá-la. Portanto, ele obtém de César autorização para matar a esposa. E mata. E depois acaba por matar os 2 filhos. Depois mata outro filho. Além de muita gente que morreu por causa de Herodes. Não é? Aquilo era mais ou menos dia sim, dia sim. Portanto, os inocentes que se morrem em Belém é um aperitivo, não tem assim grande transcendência. Porque a vida de Herodes é um sufoco sempre de desconfiança. Então, no meio disto, há muita tortura e há muita corrupção moral, mesmo muito forte. Porque o tipo de governo de Herodes é um tipo de governo helenístico. Como é que ele satisfaz os judeus? Para os acalmar, o que ele faz é reconstrói o templo, que é uma coisa fantástica. Ou seja, o templo estava um bocadinho em necessidade de reparações, que é um templo reconstruído depois do desterro. Então ele consegue reconstruir primeiro o santuário, toda a parte interior que só os sacerdotes podem tocar, portanto são os sacerdotes que reconstroem, e depois reconstrói todo o resto da área. Ele fica muito mais elegante, o templo torna-se uma maravilha mesmo. Por isso é que os discípulos dizem, admiram as pedras do templo aqui. De facto aquilo estava muito, muito bom. Isto é um bocado pôr areia nos olhos, porque entretanto fazia de tudo, até era mesmo uma desgraça. Ou seja, a tradição de reis que não são santos, os asmoneus e estes, os herodianos, fazem com que a lei familiar não se consiga cumprir. Na prática ninguém a vive. Vivem aqueles que querem viver por amor a Deus. Mas socialmente ela não é vivida assim. Ou seja, quando apresentam a Jesus uma mulher apanhada em adultério e lhe dizem a lei manda apedrejar, ninguém apedrejava ninguém. Era um pouco a ver, e tu, desprezas a lei, o que é que fazes? Não é? Entende-se o que eu estou a dizer? Ok. Mais perguntas? Sim. Pareceu perceber que Jesus não tinha uma relação muito pacífica com os galileus, foi isso? É porque eles não eram muito piedosos? É porque eles é gente muito rica e muito inculta. É as duas coisas. Ou seja, os judeus são muito cultos. Têm uma cultura religiosa muito antiga. Têm um património fantástico. Os judeus. Os galileus não. É gente que é muito superficial. Claro que são bons se apanham muito novinhos, digamos assim, e é o que Jesus faz. Mas, em geral, as famílias galileicas não estão nada viradas para a religião. Quer dizer, a religião para eles é superstição. É conseguir obter um lucro ou a salvação de um doente, entende-se? E por isso o demónio mete-se aí. Sim, sim, força. É porque referiu-se ao episódio
Jesus está na sinagoga de Nazaré e o expulsam e etc. E porquê? Porque diz, eu aqui não vou fazer milagres. Mas Jesus é muito provocatório nessa. Estava tudo a correr tão bem, ele de repente disparava-se. Desculpem. Eu estava a dizer, este é o profeta, mas afinal quem é ele? E eu, nossa, mas está-se a portar tão bem e tal. E Jesus de repente começa a dizer, mas eu vou-vos tratar mal, não vos vou fazer. Porquê é que ele tem essa reação? Bem, isso é lógico, quer dizer, Jesus tinha que fazer sinais, que são milagres, para que se percebesse quem ele era. Mas em quem já o conhecia de Gingera, porque tinha crescido com ele, tinha vivido com ele, não era preciso nenhum sinal. Ou seja, um sinal é só isso mesmo, é algo que assinala uma realidade. Não interessa como sinal mesmo, é só como está a assinalar uma outra coisa. Quando Jesus expulsou um demónio, o que ele está a dizer é porque o reino de Deus já chegou comigo. Não é porque importe muito o que eu fiz. Vocês podem ficar com o demónio e não acontece nada. É mesmo assim. Que a pessoa que está possessa, salva-se. Porque senão Jesus não podia expulsar o demónio. Ele tem que crer que Jesus lhe tira o demónio. Portanto, ele pode salvar sem expulsão. Agora, o que acontece é que Jesus salva só para indicar que ele é quem eles estão à espera. E, portanto, no caso de Nazaré, ele acha que não. Não faz sentido que ele faça ali nada. Mas isso é o contrário, porque se eles o conheciam de criança, se o conheciam como uma pessoa tão normal, eles é que precisavam mais de sinais do que outra pessoa. Pois se não conseguem descobrir Deus na normalidade, não vão descobrir em lado nenhum. É isso que Jesus está a tentar dizer, mas pronto. Peço desculpa. E mais. Então, se não se importa, rezamos uma Ave Maria. Portanto, vamos ter uma sexta-feira sem nada, não é? E só dia 9 é que voltamos aqui, ok? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Muito boa noite.